Muito bem, gente, vamos seguir aqui com o nosso 3 em 1, porque infelizmente o mundo inteiro se chocou com a explosão devastadora, né, que aconteceu infelizmente ontem no porto de Beirute, lá no Líbano, que atingiu mais da metade da cidade, deixando aí centenas de milhares de desabrigados, milhares de feridos e, infelizmente, mais de 135 mortos. Olha, de acordo com as primeiras investigações, os eventos que culminaram na imensa explosão tiveram origem em 2013, quando um navio que carregava 2.750 toneladas de nitrato de amônio chegou à capital libanesa. Para os peritos, houve negligência e falta de ação para lidar com o material altamente inflamável, estocado em um armazém no porto há pelo menos 6 anos. Acredita-se que o incidente ocorreu quando se realizava um trabalho de solda no portão do local. Nesta quarta-feira, em resposta à explosão, o governo do Líbano decidiu colocar todos os funcionários responsáveis pelo porto de Beirute desde 2014 em prisão domiciliar e prometeu punições severas para os culpados. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil está solidário ao Líbano e prometeu ajudar de alguma forma o governo daquele país. O governo federal estuda também se vai manter ou não o navio brasileiro que cumpre missão de paz da ONU lá no Líbano e que quase foi atingido no momento da explosão. Azedo, que tristeza, né? É uma tragédia, ainda mais porque a gente não tem ainda um diagnóstico exato do que aconteceu. Por que estavam estocando material tão explosivo dessa forma lá no porto? É uma coisa estranha. E a gente sabendo do que acontece no Líbano, né, organizações guerrilheiras que atuam no Líbano, aquele conflito permanente e que toda hora eclode de tempos em tempos com... Toda hora não, de tempos em tempos com Israel, quer dizer, é muito estranho aquilo ali, tem que se fazer uma investigação rigorosa. O Líbano já está numa crise, numa recessão econômica duríssima, e agora com essa tragédia, isso vai agravar muito a situação do país, né? E é lamentável, porque a maior população libanesa do mundo está aqui no Brasil. Nós temos muitos libaneses aqui no Brasil. Então, as pessoas estão chocadas, porque elas têm parentes lá, receberam os relatos do que aconteceu. Ontem mesmo, conversando com um amigo, ele estava falando de uma prima que se machucou muito por causa da explosão. É uma lástima, assim, eu acho que a gente tem que ser solidário. E com relação à presença do Brasil na Força de Paz, o Brasil comanda a Força de Paz no Líbano. Tem a nau capitânia dessa Força de Paz, que é um navio brasileiro, eles ficam alternando. Tem 2 navios brasileiros que vão para lá, acho que União e Constituição. E esse navio parece que quase foi atingido e tal, mas é muito complicado sair de lá agora, né? Abandonar essa Força de Paz lá agora. E tem uma outra questão também, que é a seguinte, quer dizer, quem são as autoridades que tinham conhecimento desse risco? Por que elas não administraram isso, não evitaram que esse material ficasse tanto tempo lá? Muito bem. Olha, antes de passar para o Constantino, a gente quer saber a sua opinião sobre o que você acha aí que culminou nesse infeliz acidente lá em Beirute, no Líbano. Participa com a gente através da hashtag 3 em 1. Vai lá você, Constantino. Bom, Paulo, em primeiro lugar, realmente é muito triste, né? Aliás, tudo que vem acontecendo com Beirute, com Líbano em geral, é muito triste há anos, né? Beirute já foi chamada de Paris do Oriente Médio, né? A Côte d'Azur da região. E vem sendo destruído o país inteiro desde que o Hezbollah tomou o controle com o apoio dos xiitas do Irã, né? O Irã é o principal agente de disseminar terror na região. Por isso que os Estados Unidos apoiam um regime nefasto como o da Arábia Saudita, porque ele, pelo incrível que pareça, consegue ser bem menos pior, mesmo financiando o terrorismo, do que o Irã, né? E o Irã apoiado por Rússia e companhia. Então, daí a gente entende, por exemplo, a morte do Soleimani, que devia sim ser festejada. Ele é o cabeça, era o estrategista militar do lado braço direito do Khomeini, do Ayatollah, que ajudava na estratégia e com recursos o Hezbollah, ajuda na Síria, os terroristas e por aí vai.
O mais provável que eu vi até agora, Paulo, primeiro a versão oficial foi que eram fogos de artifício, uma piada de mau gosto, né? Pelo estrago que fez. Talvez tenha sido a segunda explosão, uma das mais filmadas da história, né? Porque como teve a primeira, todo mundo, de tudo que é ângulo, virou suas câmeras e filmou. E aí veio a segunda, aquele cogumelo enorme que parecia uma explosão nuclear. Por cor de fumaça, por tudo isso, as explicações mais plausíveis que eu vi foi realmente a de que deve ser ali combustível para míssil. Né? Então, o Hezbollah se prepara para uma guerra de grande escala, né? Apoiado pelo Irã e a turma que quer varrer Israel do mapa. E a gente entende melhor o contexto de Israel se defender da forma que se defende, que é absolutamente legítimo, eu diria que é fundamental, necessário, né? E faz isso com todo esmero para não levar a baixas civis do outro lado, enquanto que esse pessoal quer deliberadamente matar inocentes em Israel. É uma diferença de quem defende a vida e de quem defende a morte, né? Então tem que ter clareza moral nesses conflitos todos do Oriente Médio. Não dá para ser relativista. Pior ainda é a nossa turma de esquerda radical, que não é relativista, toma o lado dos terroristas. Defende o Hamas, defende o Hezbollah, queima a bandeira de Israel e por aí vai. Depois acusa os conservadores e o governo brasileiro que mais apoiou Israel até hoje, que é o de Jair Bolsonaro, de ser nazista, né? Vai entender tanta incoerência assim. Outra coisa que chamou atenção nesse troço todo, né, que você disse que chocou o mundo inteiro e tudo, de fato chocou, mas a gente não pode deixar de pontuar aqui no programa que teve uma certa turma aí, né, de jornalista, de mídia, que ficou meio nervosa de ver que a atenção toda desviou-se para o Líbano e queria, de alguma maneira, voltá-la para a pandemia. Né? Então eu vi mais de um jornalista, pelo menos, falando isso. Gente, calma, morrem 1.000 pessoas por dia na pandemia, isso é notícia, esquece lá um pouquinho, né? Chocou, mas deixa pra lá. O Líbano não tem que ser a manchete. Que coisa abjeta, né? Que coisa que mostra aí realmente o quão oco, do ponto de vista moral, certos indivíduos se transformam pelo desejo patológico de perseguir um governante. Primeiro que a pandemia, de novo, já foi introjetada, infelizmente é parte do cotidiano. Assim como doenças respiratórias matam centenas de milhares o ano inteiro. Então é uma aula básica de jornalismo. Talvez os jornalistas pudessem dar essa aula para tal jornalista, né? Eu não sou jornalista. Mas aquilo que é manchete é aquilo que choca, né? Aquilo que já está no cotidiano é coberto até por setorialista, né? A menos que venha alguma novidade disso. Se continua na mesma, isso não é capa de jornal, isso não é notícia, a menos que a pessoa queira politizar a pandemia, né? E, por fim, também não posso deixar de pontuar aqui a nota de bom gosto, finalmente, assinada pelo próprio presidente Bolsonaro, né? Foi uma nota de empatia, de solidariedade, no tom correto da diplomacia. Queria eu que o presidente adotasse sempre essa mesma postura. Você, Thaís Oyama. Só fazer um breve parênteses, porque eu fico espantada como o Constantino consegue, mesmo diante de uma tragédia tão longe no Líbano, ele consegue encaixar aí uma crítica à imprensa e uma crítica a quem critica o governo Bolsonaro. É realmente um fenômeno, Constantino. Mas voltando ao assunto... Não é minha vez, Constantino? Não é, porque você falou de mim, você fala tanto de mim, Thaís, que eu preciso, você comenta mais eu do que a pauta. Então depois eu peço a palavra. Você me impressiona, de fato. Você me impressiona muito também, mas eu não fico falando de você, essa é a diferença. Pode falar, não ligo, Constantino. Não, mas deixa eu não ligo também, por isso que eu não falo. Essa fragata brasileira, como o Azedo falou, o Brasil, ele comanda essa força de paz na ONU, mas essa fragata brasileira, que se chama Independência, ela já ia retornar para o Brasil no final do ano. Já estava combinado isso, já estava acertado e os motivos apontados eram, entre outras coisas, falta de dinheiro e essa aproximação do governo Bolsonaro com Israel, que teria acelerado essa retirada de cena da missão de paz. Mas, de qualquer maneira, já ia ser uma decisão difícil, porque também, como a Azedo lembrou, o Brasil tem a maior comunidade libanesa, né, do mundo. Então, essa missão de paz para o Brasil tinha um significado extra e um significado importante. Só que agora, com essa tragédia, tudo muda e muda para pior. O Líbano já estava mergulhado numa crise econômica profunda, né, com o desemprego batendo em 25% e uma inflação recorde. Para ter uma ideia dessa inflação, alguém que ganhasse 1 milhão de libras libanesas no ano passado tinha o equivalente a $700 no bolso.
Hoje, alguém que ganha esse mesmo milhão de libras libanesas não tem mais do que $200 no bolso. É uma inflação muito grande. E agora vem essa explosão e tudo indica que a causa da explosão foi esse depósito que estocava quase 3 mil toneladas de nitrato de amônio, que já causou uma porção de acidentes no mundo. Então, lembrando de dois aqui. Um em 1947. Um navio no porto do Texas, dos Estados Unidos, estava carregado com esse produto, nitrato de amônio, explodiu e matou 581 pessoas. Aí, o atentado de Oklahoma, o famoso atentado de Oklahoma, em 1995, também usou bombas com nitrato de amônio. Então, esse aí matou 168 pessoas. Então, o nitrato de amônio realmente é uma coisa que não deveria estar estocada do jeito que estava, e agora resta determinar de quem é a culpa por causa disso, né? Isso não vai trazer os mortos de volta, mas pelo menos pode ajudar a evitar que novas tragédias